Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Espero você lá, tá? Espero você lá e aqui a gente vai tentar entender qual é o estágio de trabalho do técnico Maurício Barbieri. Porque ontem na coletiva ficou meio que uma guerra de narrativas, né? O Barbieri exaltando consideravelmente o trabalho dele e você sabendo que existe um tom de cobrança tanto da torcida, um tom de cobrança de pessoas dentro do clube. O próprio Maurício Barbieri falou que ninguém chegou e cobrou ele, acho que é um erro muito claro. Se existe uma insatisfação que há mais de um meio de imprensa apurou, você precisa ter esse diálogo, não é simplesmente chegar e demitir. Então, assim, eu trouxe esses números pra gente entender qual é o real tamanho do trabalho do Barbieri em comparação aos últimos campeões de Série B. Como a gente tá em relação aos últimos trabalhos que ganharam a Série B e conseguiram naturalmente a promoção pra Série A. Porque não adianta a gente criar critérios baseados na nossa cabeça. Foi isso que o Barbieri deu porrada ontem. Mas eu acho que a gente precisa entender a partir de fatos. Se ele pediu fatos, a gente vai trazer fatos. Que o trabalho dele ainda precisa melhorar. Eu acho que esse quadro vai deixar isso muito claro. O trabalho do Barbieri, em questão de pontos, começa de forma muito positiva. O trabalho do Barbieri em questão de recortes, tem recortes muito positivos. Muito positivos. Mas, volto a dizer, é um time que perde o controle muito fácil dos jogos e isso vai ser um problema muito grande durante muito tempo. Enquanto isso continuar acontecendo, vão ter jogos que a gente vai conseguir matar, como foi contra o CRB, ou segurar, como foi contra a Paysandu e Criciúma. Mas vão ter jogos que a gente vai perder, como foi contra o Cuiabá. Individualmente, acho que vários jogadores podem render mais. Coletivamente, acho que o time pode ter mais mecanismos. Mas principalmente essa questão de saber controlar o jogo. Eu acho que é o grande ponto de melhora do técnico Maurício Barbieri. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia. Vamos alinhar aqui alguns números importantes. Por exemplo, eu vou deixar isso aqui para depois, tá? Vou até marcar aqui que é questão de resultado. Vou botar em amarelinho aqui pra gente analisar depois. Posse de bola. É interessante isso. O Atlético, em relação à posse de bola comparado aos últimos campeões de Série B. 47% do Atlético, 53% do Santos, 51% do Vitória, 62% do Cruzeiro, 48% do Botafogo. Qual a conclusão que eu chego ao ver esses números? Campeões de Série B não têm controle em posse de bola. Campeões de Série B não têm controle a partir da posse de bola, é fato. Se você tem, do atual líder e dos últimos 4 campeões, só um time que passa de 60% de posse de bola, é uma cobrança indevida por parte da torcida. É uma cobrança acima do tom por parte da torcida. Se a gente tivesse aqui todos os times, Santos, Vitória, Cruzeiro e Botafogo, os últimos campeões, com mais de 55%, 60% de posse de bola, beleza. O Cruzeiro conseguiu, num ótimo trabalho do Pesolano, que foi o trabalho mais dominante, mas Santos, Vitória e Botafogo não conseguiram, assim como o Atlético não tá conseguindo. Óbvio que ter mais posse de bola vai ser incrível. Acho que vai potencializar muito o time do Atlético, mas eu acho que o recado é: a gente consegue controlar jogos também sem a bola. E aí a gente parte para uma consistência defensiva, que é importante a gente falar sobre um problema que o Atlético tem. O Atlético tem um gol concedido por jogo. Por enquanto, 4 jogos, 4 gols. Aí você tem Santos com 0,84 por jogo, Vitória com 0,81 por jogo, Cruzeiro com 0,68 por jogo e Botafogo com 0,81 por jogo. Então a gente ainda tá com uma média muito alta de gols sofridos. E tem um detalhe. Alguns gols completamente ocasionais, como foi contra Criciúma, como foi contra Paysandu. Mas alguns gols gerados por erros nossos, como foram os gols contra o Cuiabá. O primeiro gol, o primeiro jogo que a gente não toma gol contra o CRB, eu acho que é um ponto pra se comemorar e pra se levar pra frente no sentido de
é isso que a gente precisa ter a partir de agora. Defensivamente, um time mais seguro para não ficar dependendo de 55, 60% de posse de bola, porque tá muito claro nesse gráfico. O Atlético não vai ter uma média tão alta de posse de bola. Então, o que mais me preocupa não é ter mais ou menos posse de bola. É saber se defender bem nos momentos que a gente não tem a bola. Aí entra agora um ponto positivo pra gente avaliar aqui. Gols feitos. O Atlético 1,75 por jogo, melhor do que qualquer campeão recente que a gente teve de Série B. Santos 1,5, Vitória 1,3, Cruzeiro 1,5, Botafogo 1,4. E detalhe, o Atlético finaliza menos do que todos esses times. 10,8 finalizações para o Atlético, 14,7 para o Santos, 13,7 para o Vitória, 15,7 para o Cruzeiro e 12,7 para a equipe do Botafogo. O que isso significa? Que o Atlético é um time mais eficiente ofensivamente do que os últimos campeões de Série B. É um Atlético que precisa de menos finalizações, é um Atlético que precisa de menos chutes ao gol para criar cenários de gol. Então isso é incrível. É um time que, por enquanto, vem demonstrando ter mais gol, ter mais facilidade para chegar no gol adversário. Então é um ponto que eu acho que a gente precisa aumentar nossa capacidade de finalização. Finalizar mais, já que a gente tem um aproveitamento melhor. E talvez isso seja a chave para a gente conseguir matar os jogos. Quanto mais finalizar, com bom aproveitamento, mais a gente faz gols e mais a gente se garante. Então, assim, ponto muito positivo. E sobre os resultados, ainda é muito cedo para falar sobre os resultados, né? A tendência é até que o Atlético baixe essa pontuação por jogo, que hoje é de 2,25. Mas é mais ou menos a média ali, 1,7, 1,8, que eu acho que garantiria um natural Atlético com uma média de pontuação de acesso. Detalhe, o time que mais ganhou os jogos dos últimos campeões foi o Cruzeiro, com 23 vitórias. Para o Atlético alcançar 23 vitórias, faltam 20 jogos. Para a gente alcançar essas 23 vitórias, faltam 20 jogos, né? Então, faltam 34 rodadas de Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado, se eu não fiz a conta errada. Faltam 4 jogos, 38 exato. Faltam 34 rodadas para conseguir 20 vitórias. Ou seja, o Atlético pode tropeçar 14 vezes. Tá? É uma conta que eu faço aqui para a gente ter uma pontuação quase que inegociável. Para a gente ter uma pontuação quase que, assim, sem argumento para botar o Atlético numa posição fragilizada. Então, é isso, cara. O trabalho do Barbieri tem alguns bons números, tem outros que precisam melhorar. Acho que por enquanto é um início de trabalho razoável. Não dá pra botar também no início de trabalho foda, romantizado. É um início de trabalho razoável. Espero que a gente consiga melhorar, principalmente questão de gols cedidos. A defesa hoje talvez seja a minha maior preocupação. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.